Quem vai ser o novo capitão do Botafogo esse ano? De uma coisa é certa, nós vamos ter que mudar do capitão do nosso ano passado, uma vez que todo mundo já sabe o que aconteceu com o nosso antigo capitão. Nós separamos nesse vídeo 3 nomes para analisarmos, ver aí possíveis prós e contras para saber quem pode usar a braçadeira. São eles Barbosa, Alex Telles e Marçal. Não obrigatoriamente será um desses 3 a carregar a faixa de capitão, mas verificando ali com as torcidas, com os torcedores, com os veículos de imprensa que cobrem o clube, não deve fugir muito disso, desses 3, a possível relação de capitão da equipe. E você, o que você acha? Acha que tem que ser um desses 3? Já digita aí nos comentários quem você acha que tem que ser o capitão da equipe do Botafogo. Barbosa? Alex Telles? Marçal? Ou você acha que tem que ser outro? Sei lá, talvez um Savarino? Ou um goleiro, o goleiro Neto? Enfim, o que você acha? Já aproveita aí, deixa o seu like, curta o vídeo, se inscreve aí no canal. Se você já foi inscrito, ativa aí o sininho de notificações para você receber notificação sempre quando tiver um vídeo novo. Dá essa moral aí pra gente, até porque somos mais Botafogo. Começando com essa análise, eu já começo por aquele que eu acho que não deveria ser o capitão. Não porque eu não gosto dele, muito pelo contrário. Hoje ele é um grande ídolo da torcida, um grande ídolo recente, líder dentro e fora de campo, identificação com a torcida, mas eu não acho que deveria ser o Barbosa. E vou explicar o porquê. Primeiro, o Barbosa ele é um jogador que ele leva muitos cartões amarelos. Ele tem realmente um jogo mais duro, ele chega realmente firme nos adversários, nos atacantes. Ele já tem uma certa pinimba, né, aí da arbitragem. Tudo que acontece com o Barbosa é elevado a um grau maior, né? Tem sempre uma régua mais dura para ser combatida contra o Barbosa. Então ele é um jogador que já atrai muitos olhares da arbitragem. Ele sendo capitão e tendo que falar constantemente com a arbitragem não é muito legal, né? Você colocar alguém que tem que falar o tempo todo com alguém que não vai com a sua cara, isso aí poderia acarretar em mais ainda cartões para o Barbosa, o que faria ele perder vários jogos, entrar em suspensões, ser expulso. Então, eu não acredito que deveria ser o Barbosa por esse critério, né? O Barbosa ele é um cara que já tem esse índice de cartões amarelos elevado, ele já é um personagem que já é perseguido pela arbitragem, então não faz muito sentido você colocar alguém que é perseguido pela arbitragem para falar com a arbitragem, né? Lembrando que hoje em dia apenas o capitão, ou grande parte das vezes, é o capitão que tem que ir falar com o árbitro, reclamar, se impor em campo, botar aquela moral, ter aquela relação, né, de malandragem dentro de campo. Então não seria muito ideal colocar alguém que é perseguido pela arbitragem para falar com a arbitragem. Então, por esse motivo, eu acredito que o Barbosa não deveria ser esse capitão. Claro, ele vai ser excluído então da braçadeira? Não. Ele pode ficar ali como um capitão secundário ou um capitão terciário, digamos assim, né? Entrar ali numa escala de hierarquia. Ser capitão um jogo ou outro, aí eu não vejo tanto problema, mas ele ser frequentemente o capitão da equipe, eu acredito que iria acarretar a ele mais ainda vistas das arbitragens, né? Então, se ele for capitão uma vez, 2 vezes, 3 vezes no ano, beleza, tá suave, tá tranquilo. Agora, se ele for realmente todos os jogos, vai com certeza fazer com que ele fique cada vez mais suspenso. A cada 4 jogos, ele não vai jogar. Então ele não vai jogar 25% das partidas do ano, né? Por quê? A cada 3 jogos ele vai tomar 3 amarelos, vai ficar suspenso, o 4º jogo ele não joga. Então a gente precisa do Barbosa em campo, a maior número de vezes, a não ser quando o Botafogo coloca ele uma equipe reserva, rode ali, mescle os jogadores, mas o Barbosa precisa jogar, principalmente nas partidas grandes, nas partidas importantes. A gente precisa ter o Barbosa, né? Não pode estar omisso dentro de campo, ele tem que estar ali fazendo o seu papel de xerife, mas a braçadeira eu já acho que ficaria melhor para outro jogador. A minha segunda análise vai para o Alex Telles. Talvez seria hoje o cara mais indicado a ser o capitão do Botafogo. Ele é um cara com muita experiência, muito grande no futebol, tanto brasileiro quanto mundial. Ele é um jogador que já jogou em Manchester United, já jogou em Inter de Milão, já jogou no Porto, já passou pela seleção brasileira, já jogou Copa do Mundo. Então ele é um cara que não sente o peso das coisas, não sente o peso da camisa, bateu pênalti em final de Libertadores, fez gol, deu título pra gente. Então já é um cara muito experiente, muito cabeça, não perde ali a relação, né, de perder a razão como o Barbosa perde, por exemplo, em algumas relações. Então eu acredito que seja o cara principal
para receber essa faixa de capitão da equipe do Botafogo. O que conta um pouco contra o Alex Telles é a relação dele com a parte física. A gente reparou no ano passado o Alex Telles fazendo ali uma relação muito grande de jogos, principalmente quando teve ali uma lesão do Cuiabano, o Marçal passou a jogar de zagueiro, o Alex Telles precisou jogar muitos jogos de lateral esquerdo, e aí o físico dele passou a não aguentar tanto, né? Fazendo com que ele tivesse várias partidas ser substituído, ficar fora de outras. Então a gente precisa ter um capitão presente. A gente lembra que o nosso último capitão realmente não se machucava, jogava quase todos os jogos, era sempre presente, tanto em vestiário quanto dentro de campo. Então a gente precisa que o Alex Telles também seja mais presente, seja melhor fisicamente. Vamos ver a temporada que vai ser muito grande, vai ter muitos jogos, o Botafogo vai disputar muitos campeonatos. Então a gente precisa ver como que vai ser essa relação aí da abraçadeira com um jogador presente em campo. Já para a nossa terceira possibilidade é o Marçal. O Marçal, ele tem uma relação muito diferente, né, com a torcida do Botafogo. De fato, ele é um líder, né? Ele se colocou nessa posição também, né? Tá aí, hoje ele é o mais antigo de casa no Botafogo, tá desde a temporada 2022. Então 22, 23, 24, 25, 26, vai para a quinta temporada no Botafogo. Ele tem uma relação muito parecida, entre aspas, com o nosso antigo capitão Marlon Freitas. Por quê, Felipe? Lembre-se, o Marçal ele chega em 2022, faz ali uma boa reta final de Campeonato Brasileiro, fica em 2023, mas o Marçal ele já foi capitão da equipe do Botafogo. Talvez isso pese um pouquinho contra. Por quê? Ele já foi capitão da equipe do Botafogo em 2023, naquela derrocada. Lembra-se da invasão da Fúria? Ali tentaram intimidar os jogadores, foram conversar no CT. Ele foi um dos perseguidos naquele momento. Ele foi um dos cobrados naquele momento. E o Marçal não se deu muito bem ali. O futebol dele caiu drasticamente. Ele foi muito perseguido. Tinham muitas faixas em campo pedindo a cabeça do Marlon Freitas, pedindo a cabeça do Marçal, né? O Marçal virou alvo da torcida naquele momento e demorou bastante tempo para o Marçal se recompor, fazer um 2024 ali meio escondido. Jogaram mais ali Alex Telles e Cuiabano, o Marçal jogava esporadicamente em 2024. E aí, ele acaba o Botafogo sendo campeão da Libertadores, campeão brasileiro, e o Marçal meio que tem aquele relaxamento, né? A torcida meio que esquece de criticar o Marçal. Ele sai do Botafogo, fica um mês sem clube e retorna para o Botafogo ganhando bem menos. E aí vem a diferença, né, para o Marlon Freitas. Até então eu falei qual era a semelhança. Agora, qual é a diferença? A diferença é que o Marçal escolheu, até mesmo por uma relação de carreira dele, ficar no Botafogo, mesmo ganhando 2, 3 vezes menos. Porque o Marçal ele sai do Botafogo em 24 porque ele tinha um salário alto, já era reserva, não compensava ficar com ele. Ele sai, não arranja coisa muito legal e retorna para o Botafogo ganhando bem menos, né, do que ele ganhava anteriormente. Isso foi uma das condições para o Botafogo reaceitá-lo. E ele, naquele momento, ele diz, não estou voltando para o Botafogo, não é por dinheiro, porque dinheiro o Marçal já fez, gente. O Marçal também tem uma carreira consolidada na Europa, né, atuou por boas equipes, por equipes que têm dinheiro, né, atuou em Premier League durante alguns anos, atuou no Lyon durante alguns anos também. Então o Marçal ele já tem esse pé de meia dele fixo. Então ele não volta para o Botafogo por causa de dinheiro, ele volta por causa de ambiente. Ele diz que não estava vindo por causa de dinheiro, ele queria um ambiente saudável, seguro, onde se sentisse bem, e nisso no Botafogo ele tem. Só que aí passa o ano de 2025 e o Marçal acaba se tornando uma das lideranças da equipe, muito pelo fato de outras estarem saindo da equipe e ele ser um dos remanescentes. E aí faz com que ele comece a crescer também. Essa reta final de ano dele, ele cresce como zagueiro, ele acaba ficando ali na equipe titular no final do ano, e ele acaba ganhando uma aceitação nova da torcida. E ele acaba abraçando isso. O Marçal diz que acabou ficando botafoguense, acabou se tornando ali um torcedor, muito por conta do Rafael também, que influenciava muito ele, são muito amigos, né? Então, o Marçal acabou abraçando isso, diferentemente do Marlon, que não tinha uma carreira grande, muito pelo contrário, só jogou em time pequeno, né? Lembrando que o Marlon Freitas veio para o Botafogo jogando pelo Atlético Goianiense. Então, teve sempre contratos pequenos, contratos com valores pequenos. Então foi ganhar dinheiro lá no Palmeiras, enfim, que se lasque. Mas o Marçal não, o Marçal já foi diferente. Ele ficou no Botafogo porque ele gostou. Porque ele gosta do ambiente, ele gosta da torcida, né? Embora ele tenha tido aquele problema em 2023 com a torcida e já tenha sido capitão ali e não tenha sido muito bom para ele, ele retorna, dá a volta por cima e hoje ele é uma das lideranças.
a torcida gosta dele, ele veste camisa, né? No jogo contra a Portuguesa ele estava lá na torcida com a camisa da Fúria também. Então, assim, o Marçal ele tem essa relação, ele é muito líder em campo, mas talvez ele não precise levar uma braçadeira de capitão para ser um dos líderes. Eu acredito que essa parte pode ficar com o Alex Telles e ele ser ali um capitão informal, ou um capitão reserva, né? Um capitão ali de vestiário, trabalhando com os jovens, dando dicas, trabalhando com a equipe, sendo um dos mais antigos da casa, né? O Marçal ele tem muitos, ele é muito experiente. Lembra-se daquele jogo contra o São Paulo pela Libertadores? O Botafogo vencia por 1-0, tomou o gol de empate do São Paulo aos 40 minutos do segundo tempo, mais ou menos, ali o gol do Caleri de cabeça. E o São Paulo tinha tudo para vir para cima do Botafogo, com o apoio da torcida, com o calor do jogo, para tentar a virada. Faltava 5 minutos para o tempo regulamentar, mais os acréscimos. Então, provavelmente, o São Paulo tinha ali mais 8, 10 minutos para tentar virar o jogo. E o que fez o Marçal naquele momento? Ele arrumou uma confusão absurda com o Rafinha, né? O Rafinha do banco do São Paulo, ele arrumou confusão com o Rafinha lá no banco, parou o jogo, esfriou o São Paulo, o jogo ficou bem uns 4, 5 minutos parado. O que aconteceu? O São Paulo esfriou, o Botafogo amenizou o jogo e conseguiu levar para os pênaltis. Então são jogadores desse tipo que a gente precisa, tanto dentro quanto fora de campo. O Marçal é um líder, é um cara muito experiente, sabe trabalhar com o mental, né? Então naquele momento ali da Libertadores, o Marçal foi muito importante. Foi importante tecnicamente falando? Talvez não, mas a parte mental dele ali foi muito grande, né? Até porque ele arrumou confusão com o Rafinha, que também é um cara muito experiente, né? Vários anos de Bayern de Munique. Então o Rafinha caiu na pilha do Marçal. O Marçal conseguiu parar o jogo, esfriar o ímpeto do São Paulo, e a gente foi para os pênaltis e ganhou a classificação. Então, muito isso tem em conta por causa do Marçal. Mas e você? O que acha? Tem que ser um desses caras? Tem que ser o Alex Telles? Como eu acho que precisa ser? Pode ser o Barbosa? Pode ser o Marçal? Você acha que tem que ser outro jogador? Um Savarino ou Neto, por exemplo? Alguém também mais antigo de casa? O que você acha? Deixa aí nos comentários. Já aproveita aí para deixar o seu like, curta o vídeo, se inscreve no canal se você não for inscrito. Se você já for inscrito, ativa aí o sininho para receber notificação sempre quando tiver vídeos novos aqui no canal. Dá essa moral pra gente, até porque somos mais Botafogo. Um grande abraço e saudações alvinegras.